Você está ouvindo o programa Amigos da Verdade. Apresentação, Klaus Wille. Voltamos com seu Amigos da Verdade, o seu programa que procura apresentar o Espiritismo como ele é, como ele foi codificado por Allan Kardec, todas as sextas-feiras, às 20 às 22 horas. Você pode acessar também o nosso programa pela internet, pelo www.radioconvenção.com.br. Quer saber mais sobre a nossa querida doutrina, mais sobre a USE Intermunicipal de Itu e Salto? Acesse também o nosso site www.itu.kit.net. E hoje nós estamos trazendo o assunto terapia de vidas passadas, regressão de memória. Não dê aquele sorrisinho. Quando a gente fala de algum assunto, e esse é um assunto que às vezes ocasiona algum certo sorrisinho, aquele sorrisinho assim de isso daí é história para boi dormir, não é assim? Terapia de vidas passadas. Vou chamar um aspecto agora. Até o presente momento, eu não estou falando sobre a doutrina dos espíritos. Eu estou trazendo a fundamentação científica sobre terapia de vidas passadas. Esse nome, como eu disse no bloco anterior, ele foi cunhado por um doutor em psicologia chamado Maurice Netterton em 1967, e ele desenvolveu um método de hipnose que ele chamou de hipnose ativa. E esse fundamento traz assim, da hipnose regressiva o seu fundamento. O que quer dizer? Que num estado alterado de consciência, olhem a expressão, estado alterado de consciência, o paciente regressaria a um passado além do limiar da vida atual, e aí ele vai encontrar um reservatório, isso tudo segundo a ciência, um reservatório de memória, um reservatório mnemônico, cuja instância é o que o pesquisador Remandra Banerjee chamou de memória extracerebral. Olha, o pessoal da área científica, não estamos abordando a questão espiritual, mas estamos falando aqui de reservatório de memória ou memória extracerebral. Segundo a terapia das vidas passadas, quando é atingido o núcleo do trauma, o inconsciente da pessoa libera um material psíquico guardado lá atrás que Freud chamou de catarse. A catarse é uma energia psíquica liberada e aí o sujeito sente um alívio significativo em seus sintomas. Esse é um alívio psíquico que seria a causa das curas físicas e psicológicas registradas pelos terapeutas de regressão. Então, existem muitos outros cientistas, além de Maurice Netterton, que são chamados precursores dessa corrente terapêutica. São Hans Tenden, Roger Vogel e Edith Fiore. Para quem quer estudar esse assunto, essa área, esses autores são leitura obrigatória. Então, voltando aqui. A terapia pode ser feita, é feita em 90% dos casos, pela ajuda da hipnose. Pela hipnose, o psiquiatra, o profissional, pode entrar em estados mais profundos da consciência ou transe regressivo, onde vai se encontrar então a lembrança de vidas passadas. Mas também pode ser feita uma autopesquisa. Você pode também fazer uma autopesquisa de alguma dificuldade pessoal. Você pode entrar dentro de si profundamente até o momento que você consegue regredir sozinho. Aí você vai ter aquelas famosos flashes. Aqueles flashes, aquelas situações de PES, que é PES, percepção extrasensorial. Se lembrando de experiências no passado ou traumas, as pessoas podem identificar a origem de seu problema e curá-lo. Eu vou falar aqui no final do programa sobre um dos mais famosos escritores americanos sobre esse assunto, que é o Dr. Brian Weiss. Dr. Brian Weiss, graduado pela Columbia University, pela Escola de Medicina de Yale, ele é titular da cadeira de psiquiatria no Mount Sinai Medical Center de Miami e tem inúmeras obras
traduzidas para o português. Lembrando, até o momento eu não estou falando sobre doutrina dos espíritos, eu estou falando sobre bases científicas. Alguns poderão até se lembrar de um filme muito famoso chamado Minha Vida em Outras Vidas, onde a personagem principal do filme passou a ter flashes sobre uma vida passada, uma situação que continuava aparecendo até em sonhos, e sonhos você não precisa estar dormindo, mas pode estar em estado de vigília, pela sua percepção extrasensorial. E ela tinha visões cada vez mais nítidas sobre um passado. E aí eu não vou contar mais o filme, quem quiser assistir, assistam Minha Vida em Outras Vidas, com Jane Seymour, e vocês vão gostar muito desse filme. Bom, os cientistas, eu ainda estou falando de ciências, eles precisam ter uma base teórica. Então toda a ideia, todo o fundamento de uma proposta tem uma base teórica. E o que partiram esses terapeutas e escritores? Sobre uma premissa da existência de alma. Olha que interessante, eles partiram da ideia que existe uma alma e de reencarnação. Essa é a base teórica. E que as experiências das vidas passadas podem afetar a nossa vida presente. Interessante. Então nós já falamos aqui, os cientistas já começaram a falar de estado alterado de consciência, reservatório de memória ou memória extracerebral. Ué, como será isso? Porque as pessoas não dizem que é o cérebro que pensa. Não é o cérebro que pensa. O cérebro é um órgão, é um instrumento. Quem pensa é a mente. Isso nós estamos falando de pré-existência de alma, de reencarnação. O que será essa memória extracerebral? E aí os cientistas começaram a desenvolver umas técnicas, hipóteses assim, eles começaram a falar de hipótese do corpo objetivo, onde a nossa consciência se manifesta através de múltiplos veículos, sendo que o corpo físico é só um deles e que outros sobrevivem à morte e pré-existem ao nascimento. E aí os cientistas descobriram alguma coisa que já vem sendo estudado há milênios e que nós chamamos de corpo astral, perispírito, modelo organizador biológico, psicossoma ou corpo psi. Não é verdade? Dr. Ian Stevenson, também um outro grande pesquisador da Escola de Medicina da Universidade de Virgínia, trata muito bem sobre essa questão de lembranças de vidas passadas no seu livro 200 casos sugestivos de reencarnação, onde ele pesquisou ao redor do mundo de forma científica a questão da reencarnação. Bom, nós já falamos que uma das técnicas para que nós consigamos chegar a esse estado de analisar a terapia de vidas passadas é a técnica de hipnose, onde então o paciente entra num transe médio, num transe profundo e vai entrando em faixas de memória que residem extracerebral da consciência, ou seja, na mente, e aí ele vai tendo acesso a experiências passadas. É comprovado, isso é comprovado cientificamente, ok? Então a hipnose é um estado de transe, e aí você vai se lembrando. Existem no Brasil duas vertentes a respeito dessa questão de terapia de vidas passadas. Existe o INTV, que é o Instituto Nacional de Terapia de Vidas Passadas, que foi fundado por uma senhora chamada Maria Júlia e Ney Prieto Pérez. E eles não se utilizam do aspecto espiritual. Eles deixam o aspecto espiritual para um cilano, focando essa questão nos aspectos psicológicos próprios da consciência objetiva atual e do significado que a pessoa dá a experiências de vidas passadas.
E existe uma outra abordagem, a escola de Camila Sampaio, que coloca a terapia de vidas passadas num nível mais kármico, como eles chamam, levando em consideração a missão de vida do atendido. Em nenhum momento, até essa parte do programa, nós estamos falando sobre espiritismo, nós estamos falando sobre cientistas, pesquisadores e as diversas vertentes. A colocação é clara, existe uma ferramenta terapêutica chamada terapia de vidas passadas, baseada na premissa da pré-existência de alma e reencarnação, segundo os cientistas. Mas qual a visão espírita? Agora eu vou falar sobre esse assunto. Qual a visão espírita sobre essa questão de terapia de vidas passadas? Na doutrina dos espíritos, nós temos que o grande postulado é que o esquecimento do passado é necessário para que o espírito, na sua atual existência, não seja sobrecarregado com as lembranças e emoções de outras vidas. Então é o chamado véu do esquecimento. Quando reencarnamos, reencarnamos com o véu do esquecimento. No livro dos Espíritos existe uma passagem que alguns defendem autorizar o resgate das memórias e encarnações passadas. E aí eu vou ler textualmente. Ao entrar na vida corporal, o espírito perde, entre vírgulas, momentaneamente, a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as ocultasse. E aqui, vejam bem a expressão. Kardec colocou, quando reencarnamos, o espírito perde momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as ocultasse. Ora, um véu significa que há uma pequena visão. Imagine você, ele não colocou como se um muro ocultasse as nossas existências anteriores. O Espírito Verdade colocou inteligentemente como se um véu. Entretanto, às vezes, esse mesmo Espírito tem uma vaga consciência das suas existências anteriores. E essas existências lhe podem até ser reveladas em algumas circunstâncias. Em algumas circunstâncias. Mas é apenas pela vontade dos espíritos superiores que o fazem espontaneamente, com um objetivo útil e nunca para satisfazer uma curiosidade vã. Um objetivo útil. Por quê? Aqui nós temos assim. É possível lembrar de existências anteriores? É possível. Com um motivo útil e quando os espíritos aprovam. Após uma pesquisa que foi realizada com mais de 1000 pessoas participantes da terapia de vidas passadas, ao contrário do que nós pensamos, muito poucas pessoas se lembraram de ter sido Napoleão, faraó no Egito, príncipe não sei aonde. Muito poucas pessoas, porque efetivamente é uma teoria que não é uma brincadeira, mas é uma técnica séria e que ela pode e deve ser procurada quando necessária. Então, não é uma chance que as pessoas têm para, eu quero descobrir se eu tive um passado, uma vida ilustre, ou por mera curiosidade. Não, é uma coisa séria. Dentro do movimento espírita, voltamos, com a questão que a terapia de vidas passadas não pode ser aceita e nem reconhecida, porque o espírito tem que esquecer tudo aquilo que viveu nas suas vidas passadas. Segundo essa mesma ideia é que se ele se lembrasse de tudo que viveu, ele não poderia começar uma nova existência, pois ele estaria sempre amarrado nas suas crenças do passado, nos seus pensamentos, nos atos, experiências e memórias de outras vidas, que o envolveriam de tal forma que o seu desprendimento seria muito mais difícil. Então, segundo essa mesma teoria, é necessário reencarnar e esquecer tudo aquilo que se viveu, pois apenas o esquecimento pode permitir que o espírito se renove, de recomeço, de convivência com as pessoas com as quais ele se relacionou no passado, dentre outras coisas. E essa teoria faz muito sentido.
Imagine, vamos pensar na nossa família, que nós reencarnamos com pessoas muito próximas a nós, com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos irmãos, e esse círculo vai se ampliando. Mas essa célula primeira, pai, mãe e irmãos, são aquelas pessoas com as quais, via de regra, nas encarnações planejadas, nós temos a necessidade de reajuste. Imagine então, se nós tivéssemos a plena consciência de quem fomos nós e de quem foram os nossos pais. E se nós tivéssemos de alguma forma uma situação menos feliz numa vida anterior com relação àquele pai e àquela mãe e tivéssemos essa lembrança agora nessa encarnação? Ficaria muito mais difícil o reajuste, não é verdade? No Livro dos Espíritos, nós temos lá na questão 392, das 1018 questões do Livro dos Espíritos, diz assim: por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? Resposta: o homem não pode nem deve saber tudo. Deus, em sua sabedoria, quer assim. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria deslumbrado, como aquele que passa, sem transição, imediatamente, do escuro para a luz. O esquecimento do passado faz sentir-se mais senhor de si. Esse argumento é bastante coerente e vai de acordo com tudo aquilo que nós pensamos. O esquecimento do passado é fundamental para que nós, quando estamos numa nova reencarnação, possamos efetivamente recomeçar uma nova existência. Mas é necessário que esqueçamos o que nos ocorreu em outras existências para que possamos nascer para uma nova realidade, numa nova época. Imagine se nós tivéssemos a lembrança nítida de como éramos em 1600, com os padrões da época de 1600, reencarnando em pleno século XXI. Nós não estaríamos inseridos nesse contexto histórico. Então, como se aconteceria esse novo começo se nós nos lembrássemos de tudo aquilo que foi e viveu? É a mesma coisa, imagine uma criança, como ela conseguiria formar a sua nova personalidade, lembrando simultaneamente de todas as vidas passadas? Seria impossível. Se a criança não tivesse apagado da sua memória imediata, é como se ela não tivesse uma nova chance, pois ela estaria guardando sempre traços, lembranças de tudo aquilo que aprendia e aprende no passado. Embora essas experiências todas ainda estão dentro de nós num estado latente, e essa nova existência, numa nova encarnação, nós podemos transcender tudo aquilo que passamos e nos adaptar, nos adequar a um cenário novo. Agora, aí vem a questão, que aí nós vamos, provavelmente, com alguns espíritas, criar alguma celeuma. Por quê? Apesar do esquecimento do passado ser necessário, isso não significa que ele deve ser indefinido. O esquecimento é necessário como uma necessidade encarnatória para quê? Para que haja um novo começo, uma nova tentativa de aprendizado e evolução. Mas nós sabemos que algumas coisas são necessárias, mas não é por isso que elas devem ter uma continuidade, o chamado ad eterno, por todos os tempos. Vamos ver a questão do sofrimento. Então vamos pensar nessa questão do sofrimento. Alguns seres, alguns companheiros, alguns irmãos são tão fixados e são tão duros nos seus apegos, né, que só conseguem aprender e evoluir pelo sofrimento e não pela percepção do caminho que devem seguir. Porém, o sofrimento se faz importante num determinado momento. Mas não é porque o sofrimento teve valor num dia que ele deve continuar para sempre.
Quem disse que nós temos que permanecer sofrendo para sempre? E é aqui que entra a questão que a noção de esquecimento do passado não contradiz a aplicação da terapia de vidas passadas. Não contradiz. O esquecimento é necessário, mas ele não deve ser indefinido, não permanece indefinidamente. Vamos ver a questão do sofrimento. Num determinado momento, temos que aprender via o sofrimento, mas aprendemos e evoluímos. E por que vamos continuar sofrendo sempre? Por quê? Outra questão. Se nós devêssemos continuar sofrendo, não deveríamos consultar médicos. Porque, poxa, a doença pela qual eu estou passando está me fazendo aprender, e esse sofrimento vai depurar a minha alma, e não vou mais consultar um médico. Ora, os médicos não são profissionais que estão aí para ajudar o ser humano a viver melhor, mais felizes, com mais qualidade de vida. Não é verdade? Então é que nem aquela situação, não vou fazer transfusão de sangue, porque a minha religião não permite. E morre. Qual é a utilidade dessa situação? Qual a utilidade dessa situação? Não vou fazer a transfusão de sangue porque vai contra os meus princípios. Vai contra os seus princípios, a vida, a chance da vida, que é o bem mais precioso que Deus nos colocou à disposição. Então, o esquecimento do passado é fundamental dentro daquela necessidade que nós temos no momento da reencarnação para a alma que está nascendo. Mas esse tempo de esquecimento ele pode ter uma duração curta se a pessoa já reúne características necessárias para a recordação daquilo que foi no passado. E aí, a terapia da vida passada não nega o valor do esquecimento, mas situa o esquecimento dentro de um processo que pode ser revertido para que o espírito tome consciência de sua jornada encarnatória de várias vidas e passe a ter consciência dos padrões e contrapadrões que repetiu ao longo do tempo. Faz sentido? Se eu não tenho consciência dos padrões e os contrapadrões que eu vou repetindo ao longo dos tempos, como que eu vou evoluir? Eu não sei. Eu tenho o famoso véu de esquecimento, não posso lembrar de absolutamente nada. Aonde eu vou aprender? Como eu vou aprender? Onde está o aprendizado nessa questão? Então, vamos lembrar assim, o esquecimento do passado é importante no momento, mas a lembrança do passado é importante num outro momento. Vamos fazer uma análise sobre nós mesmos, né? Quando nós vamos refletir um pouquinho mais, nós temos a noção de quem fomos. É só fazermos uma análise de como nos comportamos, de como reagimos, do que nos estimula, o que nos desestimula, os nossos apegos ou os nossos desapegos. Isso é terapia de vidas passadas. Aonde temos mais dificuldades? Tenho dificuldade na aceitação, na compreensão, na paciência, na vaidade, ou no oposto da vaidade, que é o desleixo, na generosidade ou na sovinice. Isso é terapia de vidas passadas. Terapia de vidas passadas se coaduna absolutamente, no meu ponto de vista, com aquilo que estava inscrito na pedra logo na entrada do oráculo de Delfos, na frase: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. E lancemos mão, então, dessa terapia, numa prática terapêutica,
para que através da minha regressão eu possa detectar o foco, a causa, o princípio do trauma, da dor, do padrão ou do contrapadrão da minha conduta que vem pautando as minhas sucessivas reencarnações. Porque não fomos criados para o sofrimento. E aí, dentro dessa perspectiva de importância da lembrança do passado, o próprio Allan Kardec escreveu lá no Livro dos Espíritos, que em certas circunstâncias os espíritos superiores podem permitir a revelação do passado. Estão ali orientando aquele profissional, aquele terapeuta a conduzir de forma séria, de forma segura, as revelações do passado. Mais uma vez cito Allan Kardec. Ao entrar na vida corporal, o espírito perde momentaneamente a lembrança de sua existência, como se um véu as ocultasse. Friso muito bem entre vírgulas, momentaneamente, e como se um véu as ocultasse. Entretanto, às vezes, o espírito tem uma vaga consciência disso. E elas podem até mesmo lhe ser reveladas em algumas circunstâncias. O Pai, que é de infinita bondade, de infinito amor, nos coloca todos os instrumentos para que possamos evoluir, para que possamos progredir, e até mesmo a revelação em situações de extremo constrangimento físico ou de extremo constrangimento psicológico, de situações em passados pelos erros dos tempos ao longo das infinitas encarnações, que podem e nos devem ser reveladas. É o famoso nó górdio, quando encontramos dentro de nós aquele caminho e encontramos a causa. Detectar a causa do trauma, da infelicidade, não significa refazer o caminho. Estamos detectando a causa. Quem vai refazer o caminho somos nós mesmos. E vai mais além Allan Kardec. É apenas pela vontade dos espíritos superiores que o fazem espontaneamente com um objetivo útil e nunca para satisfazer uma curiosidade vã. Vamos então para o nosso giro aqui das 9h30 e já voltamos com seu Amigos da Verdade. Você está ouvindo o programa Amigos da Verdade. Apresentação Klaus Willi. E hoje abordando o tema terapia de vidas passadas, mas será que a gente pode se perguntar em que momento a lembrança de um passado se torna importante? Quantas vezes a gente fala que o que importa não é o passado, é o daqui por diante, é o de hoje em diante? E será que então em algum momento essa lembrança do passado é importante realmente? Imaginemos que quando as repercussões das nossas vidas passadas influenciam de tal forma a nossa vida atual, que a gente não consegue mais se desprender de traumas, de apegos, que a gente sofra tanto, aí sim se faz necessário a famosa catarse de Freud, os insights, a tomada de consciência dos laços kármicos entre o passado e presente, e principalmente quando a gente entende que o motivo das situações que nós vivemos no presente, podemos sem dúvida resolvê-las de uma forma muito mais simples, além da possibilidade de descarregar aquelas nossas emoções retidas e tratar as nossas personalidades do passado que ainda influenciam na nossa presente encarnação. Nesse sentido, Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco, no livro O Homem Integral, que inicia a série psicológica, diz o seguinte: nos alicerces do inconsciente profundo encontram-se os extratos das memórias passadas, ditando os nossos comportamentos atuais, que somente uma análise regressiva
consegue detectar, eliminando os conteúdos perturbadores que respondem por várias alienações mentais. E uma palavrinha sobre o Dr. Brian Weiss. O Dr. Brian Weiss, o seu livro mais famoso é O Muitas Vidas, Muitos Mestres. Esse livro pode ser encontrado também na banca Allan Kardec, na Conde de Parnaíba. O que aconteceu? O Dr. Brian Weiss é um médico com inúmeros diplomas, Universidade de Yale, Columbia. Ele é professor de medicina, especialista em Alzheimer, distúrbios causados pelo abuso de drogas, ansiedades, distúrbio de sono, depressão. Ele tem 40 ensaios científicos na área de psicofarmacologia, enfim, o homem é o famoso bambambam. E o que acontece? Ele estava tratando de uma sua paciente chamada Catherine, na década de 80. E depois de quase um ano de terapia convencional, a moça não tinha feito grandes progressos no seu tratamento. E o que ele fez? Então ele resolveu tentar a hipnose. A criança para regredir para a infância. Porque segundo a teoria de Freud, os freudianos, na nossa infância se reside lá onde está o nosso, vamos dizer assim, a nossa caixinha dos traumas que nós temos na nossa vida adulta, nós vamos encontrar na nossa infância. Mas para a surpresa do Dr. Brian Weiss, Catherine voltou 4.000 anos no tempo, lembrando com riqueza detalhes de uma vida sua no Egito Antigo. E descreveu toda a sua vida de 4.000 anos atrás. Até esse episódio com Catherine, Brian Weiss dizia que não era um homem religioso, nem acreditava que reencarnação fosse alguma coisa possível, mas ele teve que se curvar diante das provas da sua paciente. E a partir daí ele passou a utilizar a terapia de vidas passadas como seu principal método de trabalho. Além de ter lutado contra toda uma comunidade científica, que ele era uma sumidade na comunidade científica, para comprovar que efetivamente terapia de vidas passadas é uma terapêutica séria, é uma terapêutica com fundamentação. E certamente ele quebrou alguns paradigmas, porque se nós aceitamos a premissa de alma, a premissa de reencarnação, nós estamos aceitando que existe muito mais do que uma vida entre o berço e o túmulo. Se nós estamos falando, como no começo da nossa explanação a respeito desse assunto, sobre reserva mnemônica, conteúdos extracerebrais, sobre corpo psi, organizador biológico, perispírito, corpo somático, então nós estamos abrindo toda uma perspectiva com relação às nossas existências, que não se limitam ao túmulo ou ao berço. E como nós falávamos há 2 semanas atrás, aonde começa a vida, aonde termina a vida? Será que a vida começa no zigoto? Será que a vida começa só a partir do momento em que o embrião passa a ter o seu coração batendo aos seus 21 anos e aos seus 21 dias de existência? E onde termina a vida? Quando morremos, há a desagregação física, mas aonde fica essa memória extracerebral? Aonde fica esse arquivo? Se efetivamente, ao nascermos, não existisse uma vida anterior, teríamos que começar tudo de novo. A nossa evolução, há 100 anos atrás, não admitíamos a semana de 40 horas de trabalho. As pessoas trabalhavam 16, 18, 20 horas. Se nós não tivéssemos já a consciência hoje de determinadas coisas, de onde vem essa consciência? De onde vem esse conceito? No momento da morte física, tudo desaparece, tudo se desagrega.
Como defendem alguns que o cérebro é um conjunto de elementos químicos que, combinados entre si, produzem a alegria, a raiva, a tristeza, a angústia, é só fazer a experiência. Joga num tubo de ensaio os vários elementos químicos, olha para o tubo de ensaio, mistura e diz: chore, sorria, se compadeça, se alegre. Então, não somos resumidos a um mero quimismo cerebral. Cérebro é o equipamento, a mente é a que sobrevive. Então, a terapia de vidas passadas, apesar de não ser uma terapêutica eminentemente espírita, mas ela fala de alma e fala de reencarnação. E é mais um dos instrumentos que nos foi colocado por Deus para que possamos levar o ser humano a uma evolução, ao seu progresso e à felicidade. Não viemos aqui para sofrer eternamente. Ok? E nos lembremos do nosso maior psicoterapeuta que preconizava a medicina preventiva. Essa é a melhor medicina. A medicina preventiva. A curativa, isso é um pouco além da medicina preventiva. É aquele famoso: se lavarmos as mãos todos os dias antes da refeição, estaremos nos prevenindo contra um surto de conjuntivite que está assolando, com medidas tão simples, preventivas. Se nós segurarmos um pouco mais a nossa língua dentro da nossa boca, estaremos fazendo medicina preventiva. Porque o mundo não nos dá, o mundo nos devolve. E se aprendemos a amar, se aprendemos a amar como Jesus nos amou, ao próximo como a nós mesmos, estaremos praticando a medida preventiva. Me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, mas não dissesse tudo de uma vez. Me perguntou de novo num sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao
que eu terminei de repetir. Seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho e a sorrir pedi que ao tratismo fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. E ao chegar ao fim do dia, Eu sempre Após os nossos comentários de hoje, terapia de vidas passadas, regressão de memória, nos vem à mente sempre o maior psicoterapeuta de todos os tempos, que foi o nosso Mestre Jesus. Se a terapia de vidas passadas nos auxilia como mais um instrumento terapêutico para que resolvamos ou detectemos alguns problemas psicológicos, bases de traumas, que nos afligem até no organismo físico, que tal então praticarmos a melhor terapia, a melhor medicina que existe, que é a medicina preventiva? Praticando cada dia, oferecendo cada dia o que de melhor tivermos, prestando muita atenção nas nossas tendências, nas nossas inclinações, para que lá adiante tenhamos que cada vez menos recorrer a terapias de vidas passadas, a regressão de memória, para que as nossas reencarnações sejam mais suaves, com menos expiações, com menos dificuldades. Porque o que importa realmente é o que nós podemos fazer a partir de hoje. Certamente nós não vamos poder fazer um novo início, mas certamente nós podemos escrever a partir de agora um novo final. Então é com essas palavras que eu deixo vocês no programa dessa noite. Este programa, peço a licença a todos, eu dedico ele inteirinho à minha mãe, que já partiu para o andar de cima, que nessa segunda-feira estaria fazendo um ano, está fazendo um ano do seu desencarne. Então, com vocês, a música You Raise Me Up, do grupo Westlife, que significa Você Me Eleva. E para você, esse espírito que retornou à pátria espiritual, que esteve na última reencarnação como a minha mãe, a música Encontros e Despedidas. Lembrando uma frase do filósofo grego Empédocle: do não existente não pode nascer e nada pode desaparecer no nada absoluto. Que o Mestre Divino esteja sempre em vossos corações. Muito obrigado por me abrir a porta do seu lar, te acompanhar no seu local de trabalho, no rádio do seu carro ou no áudio do seu computador, e me permitir estar essas 2 horas junto a você. Desejo a todos um maravilhoso final de semana e uma próxima plena de realizações. Até a próxima sexta-feira e muita paz. when I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be.
till you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. De notícias no mundo de lá, diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar, e assim chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. É a vida desse meu lugar. É a vida.
Você ouviu na Rádio Convenção AM 670, programa Amigos da Verdade. Apresentação, Klaus Ville.